From the Conference Center Theater in Diretamente do auditório do Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah, esta é a sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Semestral número 190 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Semestral de número 190 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Damos calorosas boas-vindas aos membros e amigos que participam da conferência no mundo todo, onde quer que estejam. Somos profundamente gratos pela tecnologia que possibilita nos reunirmos novamente. O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão, que será transmitida diretamente do auditório do Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah. Reconhecemos nesta manhã os membros da primeira presidência e do Quórum dos 12 Apóstolos que estão sentados ao púlpito. A música para esta sessão será apresentada pelo coro do Tabernáculo da Praça do Templo, e as músicas selecionadas foram gravadas previamente sob a direção de diversos regentes e organistas. O coro abriu esta sessão cantando Truth Eternal, a verdade eterna, e agora cantará Louvai a Deus. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Patrick Kieran, presidente sênior dos 70. Em seguida, o coro cantará O Amor do Salvador. Oh, my soul, praise Him, for He is thy
Our dear Father in heaven, Nosso querido Pai Celestial, com gratidão nos reunimos para esta conferência mundial e nos regozijamos com a vida e o ministério e a expiação do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Oramos por aqueles que estão sofrendo neste momento e pedimos a Ti que abençoe todos aqueles que estão em necessidade e que assistem a essa sessão da conferência. Rogamos a Ti que envie cura, paz e consolo a essas pessoas. Suplicamos a Ti, Senhor, que abençoe todos aqueles que estão sofrendo por causa desse vírus. Rogamos a Tua orientação, a Tua liderança para nós e para as nações ao redor do mundo, para que tenhamos dignidade e civilidade na nossa vida pública. Oramos por todos aqueles que irão falar durante esta reunião, para que possamos saber que, ao vivermos o Evangelho com alegria, teremos resposta para nossas orações. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
It will now be our privilege Teremos agora o privilégio de ouvir nosso amado profeta, presidente Russell M. Nelson. Em seguida, ouviremos o Elder David A. Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos, e será seguido do Elder Scott D. Whiting, dos 70. E depois ouviremos a irmã Michelle D. Craig, primeira conselheira na Presidência Geral das Moças. My dear brothers and sisters, Meus what a amados joy irmãos e it irmãs, is. que alegria sinto por estarmos juntos mais uma vez ao iniciarmos a Conferência Geral Semestral número 190 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Gosto muito de estar com vocês em seu lar ou onde quer que estejam para ouvirmos juntos as mensagens dos profetas, videntes e reveladores e de outros líderes da Igreja. Somos imensamente gratos pela tecnologia que permite nos conectarmos em uma grande reunião mundial de discípulos de Jesus Cristo. A última Conferência Geral de abril foi vista por mais pessoas do que qualquer outra conferência anterior. Esperamos que nesta conferência aconteça o mesmo. Durante os últimos meses, uma pandemia mundial, incêndios florestais incontroláveis e outros desastres naturais têm virado nosso mundo de cabeça para baixo. Lamento com cada um de vocês que perdeu um ente querido durante esse período e oro por todas as pessoas que estão sofrendo neste momento. Enquanto isso, a obra do Senhor continua seguindo em frente de maneira constante, em meio ao distanciamento social, às máscaras faciais e às reuniões do Zoom. Aprendemos a fazer as coisas de maneiras diferentes, e em alguns casos de maneira mais eficaz. Épocas excepcionais podem trazer bênçãos excepcionais. Nossos missionários e líderes de missão têm sido criativos, resilientes e verdadeiramente notáveis. Embora muitos missionários tenham tido que encontrar novas maneiras e criativas de fazer seu trabalho, muitos deles relataram estar ensinando mais agora do que antes. Tivemos que fechar temporariamente os templos e parar projetos de construção, mas agora estão todos seguindo em frente. No ano de 2020, fizemos a abertura de terra de 20 novos templos. O trabalho de história da família tem crescido exponencialmente. Muitas novas alas estacas foram criadas e somos gratos por relatar que a igreja proporcionou auxílio humanitário nessa pandemia para 895 projetos em 150 países. O aumento do estudo do Evangelho no lar tem resultado em testemunhos e relacionamentos familiares mais fortes. Uma mãe escreveu: "Nós nos sentimos mais próximos de nossos filhos e netos agora que nos reunimos pelo Zoom todo domingo. Cada um tem sua vez de compartilhar seus pensamentos sobre o Vem Segue-me. As orações pelos membros da família têm mudado por compreendermos melhor as necessidades de cada um. Oro para que, como povo, estejamos usando esta época excepcional para nos desenvolvermos espiritualmente. Estamos aqui na Terra para sermos testados, para ver se seguiremos Jesus Cristo, se nos arrependeremos sempre, se aprenderemos e progrediremos. Nosso espírito anseia por progresso, e a melhor maneira de fazermos isso é permanecendo firmes no caminho do convênio. Em meio a tudo isso, nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo nos amam. Eles se importam conosco. Tanto eles quanto seus anjos sagrados estão cuidando de nós. Sei que isso é verdade. Ao nos reunirmos para ouvir as palavras que o Senhor inspirou seus servos a dizerem, convido vocês a ponderarem uma promessa que o Senhor fez. Ele declarou que quem o desejar poderá aderir à palavra de Deus
que é viva e eficaz, que romperá ao meio todas as artimanhas e os artifícios do diabo, e guiará o discípulo de Cristo por um caminho estreito e apertado. Oro para que vocês escolham aderir à palavra de Deus à medida que ela for declarada durante esta conferência geral. E oro para que sintam o perfeito amor do Senhor por vocês. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. I pray for the assistance of the Holy Ghost for all Oro of para us. que o Espírito Santo nos ajude à medida que compartilho os pensamentos e sentimentos que me vieram à mente e o coração a me preparar para esta conferência geral. Por mais de 2 décadas antes de meu chamado para o serviço de tempo integral na igreja, trabalhei como professor e administrador universitário. Minha responsabilidade principal como professor era ajudar os alunos a aprender por si mesmos. E um elemento vital do meu trabalho era preparar testes, avaliar o desempenho dos alunos e dar feedback. Como já devem saber por experiência própria, os testes normalmente não são a parte do processo de aprendizado de que os alunos mais gostem. Mas testes periódicos são absolutamente essenciais para o aprendizado. Um teste eficaz nos ajuda a comparar o que precisamos saber com o que realmente sabemos a respeito de um assunto específico. E também fornece um padrão pelo qual podemos avaliar nosso aprendizado e desenvolvimento. Semelhantemente, os testes na escola da mortalidade são elementos vitais para nosso progresso eterno. No entanto, é interessante notar que a palavra teste não é encontrada nem mesmo uma vez no texto escriturístico das obras padrão em inglês. Em vez disso, palavras como provar e examinar são usadas para descrever vários padrões de como demonstramos adequadamente nosso conhecimento espiritual e nossa compreensão do plano eterno de nosso Pai Celestial, nossa devoção a Ele e nossa capacidade de buscar as bênçãos da expiação do Salvador. Ele, que é o autor do plano de salvação, descreveu o exato propósito de nossa aprovação mortal usando as palavras provar e examinar, tanto nas escrituras antigas quanto nas modernas. E assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor Deus lhes ordenar. Ponderem esta súplica do salmista Davi. Examina-me, Senhor, e põe-me à prova. Esquadrinha a minha mente e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. E o Senhor declarou em 1833, portanto, não temais os vossos inimigos, pois decretei em meu coração, diz o Senhor, que vos provarei em todas as coisas, para ver se permanecereis no meu convênio, mesmo até a morte, para que sejais considerados dignos. O ano de 2020 foi marcado, em parte, por uma pandemia mundial que nos tem provado e examinado de várias maneiras. Oro para que, individualmente e como famílias, estejamos aprendendo lições valiosas que apenas experiências desafiadoras podem ensinar. Espero que todos nós, mais plenamente, reconheçamos a grandeza de Deus e a verdade de que Ele consagrará nossas aflições para nosso benefício. 2 princípios básicos podem nos guiar e nos fortalecer ao enfrentarmos circunstâncias que nos provam em nossa vida, sejam elas quais forem. Primeiro, o princípio da preparação e segundo, o princípio de prosseguirmos com firmeza em Cristo. Primeiro, preparação. Como discípulos do Salvador, somos ordenados a preparar todas as coisas necessárias e estabelecer uma casa. Sim, uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizado, uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus. Também nos é prometido, se estiverdes preparados, não temereis. E para que escapeis ao poder do inimigo e vos unais a mim como um povo digno, sem mancha nem culpa. Essas escrituras fornecem uma estrutura perfeita para organizarmos e prepararmos nossa vida e nosso lar, tanto material quanto espiritualmente. Nossos esforços para nos preparar para experiências que nos provarão na mortalidade devem ser como os do Salvador.
que gradualmente cresceu em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Um equilíbrio de preparação intelectual, física, espiritual e social. Certa tarde, há alguns meses, Susan e eu analisamos nosso suprimento de alimentos e de itens para emergências. Naquela época, a Covid-19 já se espalhava rapidamente e uma série de terremotos havia sacudido nossa casa em Utah. Desde o início de nosso casamento, temos nos esforçado para seguir o conselho profético sobre a preparação para desafios imprevistos. Assim, examinar nosso estágio de prontidão em meio ao avanço do vírus e aos terremotos pareceu algo bom e oportuno de fazermos. Queríamos saber quais eram nossas notas nesses testes inesperados. Aprendemos muito. Em muitas áreas estava tudo certo em nossa preparação. Em outras, no entanto, havia a necessidade de melhoria, porque não tínhamos nem reconhecido algumas necessidades especiais, nem cuidado delas oportunamente. Também rimos muito. Descobrimos, por exemplo, itens de nosso depósito de alimentos que foram armazenados por décadas em um esquecido armário. Para ser sinceros, ficamos com medo de abrir as caixas e verificar o que havia nelas, temendo desencadear uma nova pandemia. Mas podem ficar tranquilos porque já nos desfizemos corretamente dos materiais perigosos e o risco para a saúde mundial foi eliminado. Alguns membros da igreja podem pensar que planos de suprimentos de emergência, armazenamento de alimentos e kits para 72 horas não devem ser importantes, porque as autoridades gerais não têm falado enfaticamente sobre esses assuntos e outros relacionados a isso recentemente em conferência geral. Mas admoestações repetidas têm sido proclamadas pelos líderes da igreja por décadas. A consistência dos conselhos proféticos com o passar dos anos cria uma poderosa sinfonia repleta de clareza e com um volume tal que nenhuma apresentação solista pode produzir. Assim como os tempos difíceis revelam as inadequações da preparação material, os males da causalidade espiritual e da complacência também infligem seus efeitos mais nocivos durante as difíceis provações. Aprendemos, por exemplo, na parábola das 10 virgens, que procrastinar a preparação resulta em fracasso. Lembre-se de como as 5 virgens insensatas deixaram de se preparar adequadamente para o exame que lhes foi dado no dia da vinda do noivo. As insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nos seus vasos com as lâmpadas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo, vós não me conheceis. Ao menos nesse exame, as 5 virgens insensatas mostraram ser apenas ouvintes, mas não cumpridoras da palavra. Tenho um amigo que foi um diligente aluno de direito. Durante o período de um semestre, Sam investiu todos os dias para revisar, resumir suas anotações e aprender com elas para cada curso em que estava matriculado. Ele seguiu o mesmo padrão para todas as suas aulas ao final de cada semana e mês. Seu método permitiu que ele aprendesse as leis e não apenas memorasse detalhes. Quando os exames finais chegaram, Sam estava preparado. Na verdade, ele descobriu que a época dos exames finais era uma das partes menos estressantes de seus estudos. A preparação eficaz e oportuna precede uma aprovação de sucesso. O método usado por Sam em seus estudos de direito enfatiza um dos principais padrões do Senhor para o crescimento e para o desenvolvimento. Assim diz o Senhor Deus: darei aos filhos dos homens, linha sobre linha,
preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. E abençoados os que dão ouvidos aos meus preceitos e escutam os meus conselhos, porque obterão sabedoria, pois a quem recebe, darei mais. Convido cada um de nós a considerar os nossos caminhos e examinar a nós mesmos. O que aprendemos durante esses meses recentes? Cheios de restrições e de ajustes a nosso estilo de vida. O que precisamos melhorar em nossa vida em âmbito espiritual, físico, social, emocional e intelectual? Agora é o momento de nos prepararmos e de provar-nos dispostos a capazes de fazer tudo o que o Senhor nos ordenar. Segundo, seguir adiante. Há algum tempo participei do funeral de um jovem missionário que morreu em um acidente. O pai do missionário falou no funeral, descrevendo o terrível sofrimento da separação inesperada de um filho amado causada pela morte. Ele confessou abertamente não compreender os motivos nem o momento para tal acontecimento. Mas sempre me lembrarei de que aquele homem, bom homem, também declarou que ele sabia que Deus conhecia os motivos e o momento para a morte de seu filho. Isso era o suficiente para ele. Ele disse à congregação que sua família e ele, embora estivessem tristes, ficariam bem. Seu testemunho permaneceu firme e inabalável. Ele conclui seu discurso com esta declaração: quero que saibam que, no que diz respeito ao Evangelho de Jesus Cristo, nossa família está totalmente envolvida. Estamos totalmente envolvidos. Apesar da perda de um ente querido ter sido difícil e dolorosa, os membros daquela valente família estavam preparados espiritualmente para provar que podiam aprender lições de importância eterna por meio do que sofreram. Ser fiel não é tolice nem fanatismo. Ao contrário, é colocar nossa confiança em Jesus Cristo como nosso Salvador e em seu nome e em suas promessas. Ao prosseguirmos com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e todos os homens, seremos abençoados com uma perspectiva eterna e com uma visão que vai muito além de nossa limitada capacidade mortal. Receberemos a capacidade de nos reunir e permanecer em lugares santos e de não sermos movidos até que venha o dia do Senhor. Enquanto eu servia como reitor da Universidade Brigham Young, Idaho, o elder Jeffrey R. Holland visitou o campus em dezembro de 1998 para falar em um de nossos devocionais semanais. Susan e eu convidamos o grupo de alunos para conversar com o elder Holland antes de ele dar sua mensagem. Perto do término de nosso tempo com ele, perguntei ao elder Holland: se você pudesse ensinar apenas uma coisa a esses alunos, o que seria? Ele respondeu: somos testemunhas de um momento cada vez mais acentuado em direção à oposição. Não podemos mais permanecer neutros, nós santos dos últimos dias. Não podemos mais ficar em cima do muro. Se permanecerem sobre a correnteza de um rio, sem dúvida irão a algum lugar. Simplesmente irão onde a correnteza os levar. Deixar-se levar, seguir a maré ou a correnteza, não vai funcionar. É preciso fazer escolhas. Não fazer uma escolha é uma escolha. Aprendam a escolher agora. A declaração do elder Holland sobre a crescente oposição se mostrou profética pelas tendências e pelos eventos sociais nesses 22 meses, desde que ele respondeu à minha pergunta. 22 anos. Prevendo o aumento da divergência entre os caminhos dos senhores do mundo, o elder Holland nos advertiu de que os dias em que se podia confortavelmente colocar um pé na igreja restaurada e outro no mundo estavam rapidamente ficando para trás. Esse servo do Senhor estava incentivando os jovens a escolher, a se preparar e a se tornar discípulos devotos do Salvador. Ele os estava ajudando a se preparar e a prosseguir por meio dos exames e das provas que as experiências lhes proporcionariam na vida.
O processo de examinarmos a nós mesmos é parte fundamental do grande plano de felicidade do nosso Pai Celestial. Prometo que se nos prepararmos e prosseguirmos com fé no Salvador, todos poderemos receber a mesma nota no exame final da mortalidade. Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosses fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Testifico que Deus, o Pai Eterno, é nosso Pai. Jesus Cristo é seu Filho unigênito e vivo, nosso Salvador e Redentor. Presto testemunho dessas coisas com alegria, no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até mesmo para o mais aplicado estudioso da vida e do ministério de Jesus Cristo, a admoestação do Salvador em que ele diz, devereis ser como eu sou, pode nos intimidar e aparentar ser inatingível. Talvez você seja como eu, atento demais às suas falhas e fraquezas, e pode achar mentalmente mais confortável trilhar um caminho sem nenhuma subida íngreme e com pouco crescimento. Esse ensinamento é nitidamente irrealista e apenas uma hipérbole. Nós racionalizamos ao escolhermos confortavelmente o caminho com menos resistência, queimando menos calorias do que o necessário para uma mudança. Porém, e se tornar-se como ele não for algo figurativo, mesmo durante nossa condição mortal, e se for, em certo grau, possível de alcançarmos nesta vida, e de fato um pré-requisito para estarmos com Cristo novamente, e se ser como eu sou é exata e precisamente o que o Salvador quis dizer, então, o que fazer? Que nível de esforço nós estamos dispostos a fazer para convidar o poder milagroso dele para a nossa vida, a fim de que sejamos capazes de modificar nossa própria natureza? O elder Neil A. Maxwell ensinou, ao ponderarmos sobre o mandamento de Cristo de nos tornarmos como Ele é, percebemos que nossa circunstância atual é aquela em que não somos necessariamente iníquos, mas sim que somos indiferentes e que nos falta entusiasmo com a causa dele, que é a nossa causa também. Nós o exaltamos, mas raramente o imitamos. Um jovem pastor, Charles M. Seldon, expressou sentimentos semelhantes. Nosso cristianismo gosta demais da facilidade e do conforto, a ponto de assumir qualquer fardo e adversidade como uma cruz. Na verdade, todos estamos sob a diretriz de nos tornarmos como Ele é, assim como Jesus Cristo se tornou como o Pai. Ao progredirmos, nós nos tornamos mais completos, prontos e plenamente desenvolvidos. Tal ensinamento não se baseia nas doutrinas de qualquer seita, mas vem diretamente do próprio Mestre. É com essa perspectiva em mente que devemos viver a vida, que devemos nos comunicar e desenvolver relacionamentos. Certamente não há outro caminho para curar feridas de relacionamentos destruídos ou de uma sociedade fragmentada, a não ser cada um de nós imitar de forma mais plena o Príncipe da Paz. Examinemos como é começar uma busca ponderada, consciente e intencional de nos tornarmos como Ele, ao desenvolvermos os atributos de Jesus Cristo. Há alguns anos, minha esposa e eu estávamos no início da trilha da montanha mais alta do Japão, o Monte Fuji. Ao iniciarmos nossa subida, olhamos para o cume, que estava tão distante, e nos perguntamos se conseguiríamos chegar lá. À medida que subíamos, a fadiga, os músculos doloridos e os efeitos da altitude se intensificavam. Mentalmente, tornou-se importante nos concentrarmos apenas no próximo passo. Nós dizíamos, talvez eu não consiga chegar ao topo, mas consigo dar esse próximo passo agora. Com o tempo, a tarefa assustadora se tornou alcançável passo a passo. O primeiro passo para se tornar como Jesus Cristo é ter o desejo de fazê-lo. É bom compreender a admoestação de ser como Ele é, mas essa compreensão precisa estar aliada a um anseio de nos transformarmos, um passo por vez, além do homem natural. Para desenvolver o desejo, precisamos conhecer quem Ele é. Precisamos conhecer seu caráter. Precisamos buscar seus atributos nas Escrituras, nas reuniões de adoração e em lugares santos. Ao começarmos a conhecer mais sobre Ele, veremos seus atributos refletidos em outras pessoas. Isso nos incentiva em nossa própria busca, pois em certa medida, se outros podem alcançar seus atributos, nós também podemos.
Se formos honestos com nós mesmos, a luz de Cristo dentro de nós sussurrará que há uma distância entre o ponto onde estamos em comparação com o desejado caráter do Salvador. Tal honestidade é vital se desejamos progredir e nos tornar semelhantes a Ele. De fato, a honestidade é um de seus atributos. Ora, aqueles de nós que são corajosos podem considerar perguntar a alguém de confiança, um familiar, cônjuge, amigo ou líder eclesiástico, qual atributo de Jesus Cristo precisamos desenvolver. E talvez precisemos nos preparar para ouvir a resposta. Às vezes, enxergamos a nós mesmos de maneira distorcida, como em uma casa de espelhos, em que parecemos mais redondos ou mais esguios do que realmente somos. Familiares e amigos de confiança podem nos ajudar a ver como realmente somos. Porém, até mesmo eles, com suas intenções mais amorosas e prestativas, podem ver as coisas de maneira imperfeita. Como resultado, é essencial que perguntemos a nosso amoroso Pai Celestial o que precisamos e em que devemos focar nossos esforços. Ele tem uma visão perfeita de todos nós e vai nos mostrar de maneira amorosa a nossa fraqueza. Talvez você aprenda que precisa de mais paciência, humildade, caridade, amor, esperança, diligência ou obediência, entre outros atributos. Há não muito tempo, tive uma experiência de crescimento espiritual quando um amoroso líder eclesiástico sugeriu, de modo bem direto, que eu poderia desenvolver melhor um determinado atributo. Ele amorosamente eliminou qualquer distorção. Naquela noite, compartilhei a experiência com minha esposa. Ela foi misericordiosa, até mesmo ao concordar com a sugestão dele. O Espírito Santo me confirmou que o conselho deles adivinha de um amoroso Pai Celestial. Também pode ser relevante preencher de maneira honesta a atividade sobre atributos de Cristo no capítulo 6 do Pregar Meu Evangelho. Quando você tiver feito uma avaliação honesta e decidido começar a escalada ao topo da montanha, você precisará do arrependimento. O presidente Nelson ensinou de maneira amorosa. Quando decidimos nos arrepender, decidimos mudar. Permitimos que o Salvador nos transforme em uma versão melhor de nós mesmos. Escolhemos crescer espiritualmente e receber alegria, a alegria da redenção advinda dele. Quando decidimos nos arrepender, decidimos nos tornar mais como Jesus Cristo. Tornar-se como Jesus Cristo exige mudança de coração e mente, de fato, de nosso próprio caráter, e isso é possível apenas por meio da graça salvadora de Jesus Cristo. Agora que você decidiu mudar e se arrepender e orou em busca de orientação, ponderando de maneira honesta e possivelmente se aconselhando com outras pessoas, você precisará selecionar um atributo que se tornará seu grande foco. Você precisará se comprometer a exercer um esforço significativo. Esses atributos não são desenvolvidos de modo gratuito e repentino, mas por meio de sua graça, eles se desenvolverão progressivamente. Os atributos de Cristo são dons de um amoroso Pai Celestial que abençoa a todos nós. Da mesma maneira, nossos esforços para obter esses atributos vão exigir súplicas sinceras por sua assistência divina. Se buscarmos por esses dons para servirmos aos outros, Ele nos abençoará em nossos esforços. A busca egoísta por um dom de Deus acabará em decepção e frustração. Ao focarmos intensamente em um atributo necessário, à medida que progredimos no desenvolvimento desse atributo, outros atributos começam a despontar. Não é razoável que alguém que esteja focando profundamente na caridade desenvolva também amor e humildade? Não é razoável que alguém que esteja focando na obediência desenvolva também maior diligência e esperança? Seus esforços significativos para desenvolver um atributo se tornam a onda que eleva todos os barcos no porto. É importante para mim, à medida que me esforço para me tornar como ele, registrar minhas experiências e o que estou aprendendo. Quando estudo as Escrituras com um de seus atributos verdadeiramente em mente, elas se renovam à medida que vejo exemplos desse atributo em seus ensinamentos, ministério e discípulos. Meus olhos também se tornam mais focados em reconhecer o atributo nas pessoas. Tenho observado pessoas maravilhosas, membros da igreja ou não, que possuem os atributos de Cristo. Elas são exemplos poderosos de como esses atributos podem se manifestar em meros mortais por meio da amorosa graça de Cristo. A fim de ver um real progresso, você precisará fazer um esforço contínuo. Assim como subir uma montanha exige preparação prévia e resistência e perseverança durante a subida, nossa jornada também exigirá esforço e sacrifício. O verdadeiro cristianismo, aquele em que nos esforçamos para nos tornar como um mestre, sempre exige nossos melhores esforços. Agora, uma breve advertência.
O mandamento de sermos como Ele não tem o intuito de nos fazer sentir culpados, indignos ou não amados. Toda a nossa experiência mortal é uma oportunidade de progresso, tentativas, fracassos e sucessos. Por mais que minha esposa e eu desejássemos fechar nossos olhos e ser transportados magicamente para o topo, a vida não é assim. Você é bom o bastante, é amado, mas isso não significa que você já esteja completo. Há muito trabalho a ser feito nesta vida e na próxima. Somente com sua ajuda divina podemos progredir e nos tornar semelhantes a Ele. Nesta época em que todas as coisas estão tumultuadas e o temor toma conta de todos, o único antídoto, o único remédio é se esforçar para ser como o Salvador, o Redentor de toda a humanidade, a luz do mundo, e buscar aquele que declarou: "Eu sou o caminho". Sei que nos tornarmos como Cristo por meio de sua ajuda e força divina é possível de ser alcançado passo a passo. Se não fosse possível, Ele não nos daria esse mandamento. Sei disso em parte porque vejo atributos dele em muitos de vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Adoro a história de um rapaz no Velho Testamento que servia ao profeta Eliseu. Certa manhã, ele se levantou muito cedo, saiu e viu que a cidade havia sido cercada por um grande exército que pretendia destruí-los. Ele correu para alertar Eliseu, dizendo: "Ai, meu senhor, que faremos?" Eliseu respondeu: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." Eliseu sabia que o jovem precisava de mais do que uma afirmação tranquilizadora. Ele precisava de uma visão. Assim, orou Eliseu: "Senhor, abre-lhe os olhos para que veja." E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Pode haver ocasiões em que vocês, assim como aquele servo, têm dificuldades de ver como Deus está agindo em sua vida. Ocasiões em que se sentem cercados pelas provações da mortalidade que parecem querer derrotá-los. Esperem e confiem em Deus e no tempo dele, porque Ele sempre nos protegerá. Mas há aqui uma segunda lição. Queridos irmãos e irmãs, vocês também podem orar para que o Senhor abra seus olhos, de modo que vejam o que normalmente não veriam. Talvez as duas coisas mais importantes que precisamos ver com clareza são quem é Deus e quem nós somos. Filhos e filhas de pais celestiais, com uma natureza divina e um destino eterno. Peçam a Deus que lhes revele essas verdades e perguntem como Ele se sente a seu respeito. Quanto mais profundamente compreenderem sua verdadeira identidade e seu propósito, mais influência isso terá sobre todas as outras coisas em sua vida. Entender como Deus nos vê prepara o caminho para vermos as pessoas como Ele as vê. O colunista David Brooks disse: "A maioria dos problemas de nossa sociedade acontece porque as pessoas não sentem que foram notadas. Há uma característica essencial na qual todos temos que melhorar, que é ver uns aos outros e ser vistos profundamente." Jesus Cristo vê as pessoas profundamente. Ele vê os indivíduos, suas necessidades e quem eles podem se tornar. Quando outras pessoas viram pescadores, publicanos ou pecadores, Jesus viu discípulos. Quando viram um homem possuído por demônios, Jesus viu além daquela aflição aparente. Percebeu o que aquele homem tinha e o curou. Mesmo em nossa vida ocupada, podemos seguir o exemplo de Jesus e ver os indivíduos com suas necessidades, sua fé, sua luta e em quem eles podem se tornar. Quando oro para que o Senhor abra meus olhos para ver o que normalmente não vejo, com frequência faço a mim mesma duas perguntas e presto atenção às impressões que recebo. O que estou fazendo, mas que deveria parar de fazer? E o que não estou fazendo, mas que deveria começar a fazer? Há alguns meses, durante o sacramento, fiz essas duas perguntas a mim mesma e fiquei surpresa com a inspiração que recebi.
Pare de olhar o celular quando estiver em uma fila. Olhar meu celular na fila era algo quase automático. Eu achava que era um bom momento para fazer várias coisas, ler e-mails, notícias ou publicações nas mídias sociais. Na manhã seguinte, precisei ficar em uma longa fila no mercado. Peguei meu celular e me lembrei da impressão que recebi. Guardei o celular e olhei à minha volta. Vi na fila um senhor idoso bem na minha frente. Ele tinha em seu carrinho apenas algumas latas de comida para gatos. Senti-me um pouco sem jeito, mas falei algo muito inteligente. Vejo que o senhor tem um gato. Ele disse que uma tempestade estava chegando e não queria que seu gato ficasse sem comida. Conversamos um pouco e então ele me disse: "Não falei isto para ninguém, mas hoje é meu aniversário." Fiquei emocionada. Desejei-lhe um feliz aniversário e fiz uma oração silenciosa, agradecendo por eu ter deixado o celular de lado e pela oportunidade de verdadeiramente ver e me relacionar com uma pessoa que estava precisando disso. Do fundo do meu coração, não quero ser como o sacerdote ou como o levita na estrada para Jericó, alguém que vê e passa de largo. Mas, muitas vezes, acho que sou assim. Aprendi recentemente uma valiosa lição sobre o que é ver profundamente com uma moça chamada Rosalind. Esta história foi compartilhada por uma amiga que estava desolada pelo fato de o marido com quem ela estivera casada por 20 anos ter ido embora. Com os filhos dividindo o tempo entre os pais, a perspectiva de frequentar a igreja sozinha parecia algo assustador. Ela contou: "Em uma igreja em que a família é de extrema importância, sentar-se sozinha pode ser algo doloroso. No primeiro domingo, entrei orando para que ninguém falasse comigo. Estava sendo muito difícil segurar as lágrimas. Sentei-me no lugar de sempre, esperando que ninguém notasse o quão vazio o banco estava. Uma moça virou-se e olhou para mim. Eu fingi um sorriso e ela sorriu para mim. Vi que ela estava preocupada. Orei silenciosamente para que ela não viesse conversar comigo, pois eu não tinha nada positivo para falar e sabia que ia chorar. Olhei para baixo e evitei olhar para ela. Durante a reunião, percebi que às vezes ela olhava para mim. Assim que a reunião terminou, ela veio direto ao meu encontro. "Oi, Rosalind", sussurrei. Ela me abraçou e disse: "Irmã Smith, sei que hoje está sendo um dia difícil para você. Sinto muito. Eu amo você." Como previsto, comecei a chorar e ela me abraçou novamente. Mas enquanto me distanciava, pensei: talvez eu consiga superar isso. Aquela adorável moça de 16 anos, com menos da metade de minha idade, veio até mim todos os domingos durante aquele ano para me abraçar e perguntar: "Como vai?" Isso fez uma grande diferença a respeito de como eu me sentia ao ir à igreja. A verdade é que comecei a esperar por aqueles abraços. Alguém me notou. Alguém sabia que eu estava lá. Alguém se importou. Assim como todos os dons que o Pai oferece de boa vontade, ver profundamente exige que peçamos a Ele e que depois hajamos. Orem para ver as pessoas como Ele as vê, seus verdadeiros filhos e filhas com um potencial infinito e divino. Depois, hajam com amor, servindo-as e declarando, conforme inspirados, o valor e o potencial que elas têm. À medida que isso se torna um padrão em nossa vida, começamos a nos tornar verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. As pessoas poderão confiar profundamente em nossas intenções. E com esse padrão, também descobriremos nossa própria identidade e propósito. Minha amiga se lembrou de outra experiência enquanto se sentava sozinha naquele mesmo banco vazio, imaginando se os 20 anos de tantos esforços para se viver o Evangelho em seu lar tinham sido em vão. Ela precisava de mais do que uma afirmação tranquilizadora. Ela precisava de uma visão. Então ela sentiu uma pergunta tocar profundamente seu coração. Por que você se esforçou tanto? Foi pela recompensa, pelos elogios ou pelo resultado desejado? Ela hesitou por um momento, examinou seu coração e então conseguiu responder com confiança: "Eu me esforcei porque amo o Salvador. Amo seu Evangelho." O Senhor abriu-lhe os olhos para que ela pudesse ver. Essa simples, mas poderosa mudança de visão ajudou-a a prosseguir com fé em Cristo, a despeito de suas circunstâncias.
Testifico que Jesus Cristo nos ama e que pode nos conceder olhos para ver, mesmo quando é difícil, mesmo quando estamos cansados, mesmo quando estamos sozinhos e mesmo quando os resultados não são os que esperávamos. Por meio de sua graça, Ele nos abençoará e aumentará nossa capacidade. Por meio do poder do Espírito Santo, Cristo nos permitirá ver a nós mesmos e a outras pessoas como Ele as vê. Com a ajuda dele, podemos discernir o que é mais necessário. Podemos começar a ver a mão do Senhor operando nos detalhes comuns de nossa vida. Nós veremos profundamente. E assim, naquele grande dia, quando Ele aparecer, que sejamos como Ele, porque o veremos como Ele é. Que tenhamos esta esperança, é minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Convidamos todos, onde quer que estejam, a se unir ao coro para cantarmos juntos Vinde, ó Filhos do Senhor, número 27. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o Elder Quentin L. Cook e o Elder Ronald A. Rasband, do Quórum dos 12 Apóstolos. Esta é a sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Semestral número 190 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Neste momento crucial dos 200 anos em nossa história da Igreja, que assumamos um compromisso de viver em retidão e de nos unir como jamais o fizemos. A retidão e a união são profundamente significativas.
Quando as pessoas amam a Deus com todo o seu coração e, ao viver em retidão, buscam ser semelhantes a Ele, há menos discórdia e contenda na sociedade, há mais união. Gosto muito de um relato verdadeiro que exemplifica isso. Quando jovem e não membro da igreja, o general Thomas L. Kane ajudou e defendeu os santos quando eles foram obrigados a fugir de Nauvoo. Ele foi advogado da igreja por muitos anos. Em 1872, o general Kane, sua talentosa esposa Elizabeth Wood Kane e seus 2 filhos viajaram de sua casa na Pensilvânia rumo a Salt Lake City. Eles acompanharam Brigham Young e seus companheiros em uma viagem ao sul para St. George, Utah. Elizabeth tinha algumas ressalvas quanto às mulheres que iria encontrar em sua primeira visita a Utah. Ela se surpreendeu com algumas das coisas que aprendeu. Por exemplo, ela descobriu que em Utah era possível que as mulheres escolhessem qualquer carreira para obter seu sustento. Ela também descobriu que os membros da igreja eram gentis e compreensivos em relação aos nativos americanos. Durante a viagem, eles se hospedaram em Fillmore, na casa de Thomas R. e Matilda Robinson King. Elizabeth escreveu que, enquanto Matilda preparava uma refeição para o presidente Young e seus companheiros, 5 nativos americanos entraram na casa. Embora não tivessem sido convidados, ficou claro que eles esperavam se unir a eles. A irmã King falou com eles em seu dialeto. Eles se sentaram com seus cobertores e com uma expressão agradável em seu rosto. Elizabeth perguntou a um dos filhos da família King, o que sua mãe disse a esses homens? O filho da Matilda respondeu, o que a mãe dissera? Estas pessoas chegaram primeiro e só tenho comida pronta suficiente para elas, mas sua refeição está no fogo agora. Chamarei vocês assim que ela estiver pronta. Elizabeth perguntou, ela realmente fará isso? Ou dará a eles os restos pela porta da cozinha? Ele respondeu, minha mãe vai servi-los da mesma maneira que serve a vocês e vai dar a eles um lugar na mesa. E assim ela o fez. E eles comeram com perfeita educação. Elizabeth explicou que esta anfitriã subiu 100% em seu conceito. A união é reforçada quando as pessoas são tratadas com dignidade e respeito, embora sejam diferentes em relação às características físicas. Como líderes, não temos a ilusão de que no passado todos os relacionamentos eram perfeitos, toda a conduta era cristã ou todas as decisões eram justas. No entanto, nossa fé nos ensina que somos todos filhos de nosso Pai Celestial e adoramos a Ele e a seu Filho Jesus Cristo, que é nosso Salvador. Desejamos que nosso coração e nossa mente estejam entrelaçados em retidão e união e que sejamos unos com eles. Retidão é um termo abrangente, mas certamente inclui os mandamentos do Deus vivo. Ela nos qualifica para as ordenanças sagradas que constituem o caminho do convênio e nos abençoa para que o Espírito direcione nossa vida. Viver em retidão não está relacionado ao fato de recebermos todas as bênçãos em nossa vida neste momento. Talvez não sejamos casados, ou não tenhamos sido abençoados com filhos, ou talvez desejemos outras bênçãos no momento. Mas o Senhor prometeu que os justos que são fiéis podem habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. União também é um termo abrangente, mas certamente exemplifica o primeiro e o segundo grande mandamento de amar a Deus e amar a nosso próximo. Ela simboliza o povo de Sião, cujo coração e mente são entrelaçados em unidade. O contexto para minha mensagem é o contraste e as lições das Sagradas Escrituras. Já se passaram 200 anos desde que o Pai e seu Filho apareceram pela primeira vez e iniciaram a restauração do Evangelho de Jesus Cristo em 1820. O relato em Quarto Nefe, no livro de Mormon, inclui um período de 200 anos semelhante após o Salvador ter aparecido e estabelecido sua igreja na América Antiga. O relato histórico que lemos em Quarto Nefe descreve um povo que vivia em uma época em que não havia invejas, disputas, tumultos, mentiras, assassinatos ou qualquer espécie de lascívia. Por causa dessa retidão, o relato declara que certamente não poderia haver povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão de Deus. Em relação à união, lemos em Quarto Nefe, não havia contendas na terra em virtude do amor a Deus que existia no coração do povo.
Infelizmente, em Quarto Nef, é então descrita uma drástica mudança que começou no ano 201, quando a iniquidade e a divisão destruíram a retidão e a união. As profundezas da depravação que então ocorreram foram posteriormente tão más que, por fim, o grande profeta Mormon lamenta a seu filho Moroni. Mas, ó meu filho, como pode um povo como este, que se deleita com tanta abominação, como podemos nós esperar que Deus detenha sua mão em juízo contra nós? Nesta dispensação, embora vivamos em uma época especial, o mundo não foi abençoado com a retidão e a união descritas em Quarto Nef. Na verdade, vivemos em um momento de divisões particularmente fortes. No entanto, milhões de pessoas que aceitaram o Evangelho de Jesus Cristo se comprometeram a alcançar tanto a retidão como a união. Todos nós sabemos que podemos fazer melhor. E esse é nosso desafio nesta época. Podemos ser uma força para elevar e abençoar a sociedade como um todo. Neste momento crucial dos 200 anos de nossa história da Igreja, que assumamos um compromisso como membros da Igreja do Senhor de viver em retidão e de nos unir como jamais o fizemos. O presidente Russell M. Nelson pediu-nos que tivéssemos mais civilidade, harmonia racial e étnica e respeito mútuo. Isso significa amar uns aos outros, amar a Deus, aceitar todas as pessoas como irmãos e irmãs e verdadeiramente ser um povo de Sião. Com nossa doutrina completamente inclusiva, podemos ser um oásis de união e celebrar a diversidade. A união e a diversidade não são conceitos opostos. Podemos alcançar uma união maior à medida que criarmos um ambiente de inclusão e respeito pela diversidade. Durante o período em que servi na presidência da Estaca São Francisco, Califórnia, tínhamos congregações com falantes do espanhol, tonganês, samoano, tagalo e mandarim. Nossas alas com falantes do inglês eram compostas de pessoas com muitas origens raciais e culturais. Havia amor, retidão e união. Alas e ramos em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são determinadas pela distribuição geográfica ou pelo idioma, não por raça ou cultura. A raça não é identificada nos registros de membro. No início do Livro de Mormon, aproximadamente 550 anos antes do nascimento de Cristo, o mandamento essencial a respeito do relacionamento entre os filhos do Pai Celestial nos é ensinado. Todos devem guardar os mandamentos do Senhor e todos devem ser convidados a partilhar da bondade do Senhor. E não repudia quem quer que o procure, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher, e lembra-se dos pagãos, e todos são iguais perante Deus, tanto judeus como gentios. O ministério e a mensagem do Salvador constantemente declaram que todas as pessoas de todas as raças e cores são filhas de Deus. Todos somos todos irmãos e irmãs. Em nossa doutrina, acreditamos que no país onde a restauração aconteceu, os Estados Unidos, a Constituição dos Estados Unidos e documentos relacionados, escritos por homens imperfeitos, foram inspirados por Deus para abençoar todas as pessoas. Conforme lemos em Doutrina e Convênios, esses documentos foram estabelecidos e devem ser mantidos para os direitos e a proteção de toda a carne, segundo princípios justos e santos. Dois desses princípios eram o arbítrio e a responsabilidade pelos próprios pecados. O Senhor declarou: portanto, não é certo que homem algum seja escravo de outro. E com esse propósito estabeleci a Constituição deste país, pelas mãos de homens prudentes que levantei para esse propósito, e redimi a terra pelo derramamento de sangue. Essa revelação foi recebida em 1833, quando os santos do Missouri sofriam grandes perseguições. Lemos em uma parte do cabeçalho da seção 101 de Doutrina e Convênios. Foram expulsos de suas casas no condado de Jackson por turbas. Eram muitas as ameaças de morte contra membros da igreja. Nessa época havia diversas formas de tensão. Muitas pessoas do Missouri consideravam os nativos americanos inimigos implacáveis e queriam que eles saíssem da região. Além disso, muitos moradores do Missouri
eram proprietários de escravos e se sentiam ameaçados por aqueles que se opunham à escravidão. Em contrapartida, nossa doutrina respeitava os nativos americanos e nosso desejo era o de ensinar a eles o Evangelho de Jesus Cristo. Com relação à escravidão, nossas escrituras são claras ao dizer que homem algum deve ser escravo de outro. Por fim, os santos foram expulsos de maneira violenta do Missouri e forçados a seguir para o oeste. Os santos prosperaram e encontraram a paz que acompanha a retidão, a união e a vivência do Evangelho de Jesus Cristo. Regozijo-me com a oração intercessória do Salvador registrada no Evangelho de João. O Salvador reconheceu que o Pai o enviara e que ele, o Salvador, terminara a obra que havia sido enviado a fazer. Ele orou por seus discípulos e por aqueles que vão crer em Cristo, para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, e que também eles sejam um em nós. Cristo orou por união antes de ser traído e crucificado. No primeiro ano da restauração do Evangelho de Jesus Cristo, conforme registrado na seção 38 de Doutrina e Convênios, o Senhor fala a respeito de guerras e iniquidade e declara: digo-vos, sede um, e se não sois um, não sois meus. A cultura da igreja vem do Evangelho de Jesus Cristo. A epístola do apóstolo Paulo aos Romanos é profunda. A igreja antiga em Roma era composta de judeus e gentios. Esses judeus da antiguidade tinham uma cultura judaica e ganharam sua emancipação e começaram a se multiplicar e florescer. Os gentios em Roma tinham uma cultura com uma influência helenística significativa, a qual o apóstolo Paulo compreendeu bem por causa de suas experiências em Atenas e Corinto. Paulo apresenta o Evangelho de Jesus Cristo de uma maneira abrangente. Ele narra aspectos pertinentes à cultura judaica e gentia que entram em conflito com o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Ele essencialmente pede a cada um deles que deixe para trás obstáculos culturais de suas crenças e cultura que não são consistentes com o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo exorta os judeus e os gentios a guardar os mandamentos, a amar uns aos outros, e diz que a retidão conduz à salvação. A cultura do Evangelho de Jesus Cristo não é uma cultura gentia ou uma cultura judaica. Não é determinada pela cor da pele de uma pessoa ou pelo lugar em que ela mora. Embora nos regozijemos com as diferentes culturas, devemos deixar para trás aspectos dessas culturas que entram em conflito com o Evangelho de Jesus Cristo. Nossos membros e novos conversos muitas vezes têm diversas origens raciais e culturais. Se seguirmos a admoestação do presidente Nelson de reunir Israel dispersa, descobriremos que somos tão diferentes quanto os judeus e os gentios eram no tempo de Paulo. No entanto, podemos estar unidos em nosso amor por Jesus Cristo e em nossa fé nele. A epístola de Paulo aos Romanos estabelece o princípio de que seguimos a cultura e a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o modelo que devemos seguir até mesmo nos dias de hoje. As ordenanças do templo nos unem de maneiras especiais e permitem que nós sejamos um de todas as maneiras eternamente significativas. Honramos os membros pioneiros ao redor do mundo. Não porque eles eram perfeitos, mas porque venceram provações, fizeram sacrifícios, desejaram ser como Cristo e estavam se esforçando para edificar sua fé e ser unos com o Salvador. Devido à sua união com o Salvador, todos eles se tornaram um. Esse princípio é verdadeiro para vocês e para mim hoje. O enfático chamado aos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o de se esforçar para ser um povo de Sião, que é uno de coração e vontade, e vive em retidão. É minha oração que vivamos em retidão, sejamos unidos e completamente focados no serviço e na adoração a nosso Salvador, Jesus Cristo, de quem eu testifico. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Good morning, brothers and sisters. Bom dia, As a irmãos e disciple irmãs. of our Savior, Como um discípulo de nosso Salvador Jesus Cristo, esperei ansiosamente por esse encontro virtual da conferência em todas as partes do mundo. this has been a most unusual Este ano tem sido muito incomum.
Para mim, ele começou com uma designação da primeira presidência para dedicar um templo santo do Senhor em Durban, na África do Sul. Jamais me esquecerei da grandiosidade daquele edifício. Porém, além do cenário, sempre apreciarei a dignidade das pessoas que estavam tão bem preparadas para entrar naquele lugar sagrado. Elas vieram preparadas para partilhar de uma das bênçãos mais grandiosas da restauração, a dedicação de uma casa do Senhor. Vieram com o coração repleto de amor por Ele e por sua expiação. Vieram cheias de gratidão a nosso Pai Celestial por proporcionar ordenanças sagradas que conduzem à exaltação. Vieram dignas de entrar no templo. Os templos, onde quer que se encontrem, ficam acima dos caminhos do mundo. Todos os templos santos dos últimos dias do mundo, todos os 168, são um testemunho de nossa fé na vida eterna e da alegria de vivermos para sempre com a nossa família e com o nosso Pai Celestial. A frequência ao templo aumenta a nossa compreensão da Trindade e do Evangelho eterno, de nosso comprometimento de viver e ensinar a verdade e de nosso desejo de seguir o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do lado de fora de todos os templos da igreja, vemos escritas estas palavras: Santidade ao Senhor. O templo é a casa do Senhor e um santuário protegido do mundo. Seu espírito envolve aqueles que adoram ao Senhor dentro daquele espaço sagrado. Ele define o padrão que seguimos como seus convidados. Meu sogro, Blaine Twitchell, um dos melhores homens que já conheci, ensinou-me uma grande lição. A irmã Husband e eu fomos visitá-lo quando ele estava prestes a deixar sua jornada mortal. Ao entrarmos em seu quarto, seu bispo estava indo embora. Ao cumprimentarmos o bispo, pensei, que bispo bom, ele está aqui ministrando a um membro fiel de sua ala. Perguntei a Blaine, foi bom receber a visita do bispo? Blaine olhou para mim e respondeu, foi muito mais do que isso. Pedi para que ele viesse porque queria fazer minha entrevista de recomendação para o templo. Quero partir desta vida recomendado ao Senhor. E ele assim o fez. A frase, recomendado ao Senhor, permaneceu comigo. Ela trouxe uma nova perspectiva para mim sobre sermos regularmente entrevistados por nossos líderes da igreja. Ter uma recomendação para o templo é tão importante que no início da igreja, até 1891, todas as recomendações para o templo eram aprovadas pelo presidente da igreja. Sejam para jovens ou para adultos, sua recomendação para o templo não se resume em uma lista de coisas que vocês podem ou não fazer. Ela não é uma lista de tarefas, uma autorização ou ingresso para uma poltrona especial. Ela tem um propósito mais elevado e sagrado. A fim de se qualificarem para a honra de ter uma recomendação para o templo, vocês devem viver em harmonia com os ensinamentos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Na entrevista, vocês têm a oportunidade de analisar sua alma a respeito de sua fé pessoal em Jesus Cristo e em sua expiação. Vocês têm a bênção de compartilhar seu testemunho do Evangelho restaurado, seu desejo de apoiar aqueles que o Senhor chamou para liderar sua igreja, sua fé na doutrina do Evangelho, seu cumprimento das responsabilidades familiares, suas qualidades de honestidade, castidade, fidelidade, obediência, observância da palavra de sabedoria, da lei do dízimo e da santidade do dia do Senhor. Esses princípios são o alicerce de uma vida dedicada a Jesus Cristo e a sua obra. Sua recomendação para o templo reflete um desejo espiritual profundo de buscar viver as leis do Senhor e amar o que Ele ama. Humildade, mansidão, perseverança, caridade, coragem, compaixão, perdão e obediência. Vocês se comprometem a seguir esses padrões ao assinarem seu nome nesse documento sagrado. Sua recomendação para o templo abre as portas do céu para que vocês e outras pessoas desfrutem de seus direitos e ordenanças de significado eterno,
incluindo batismos, investiduras, casamentos e selamentos. Ser recomendado ao Senhor é ser lembrado do que é esperado de um membro que cumpre os convênios. Meu sogro, Blaine Twitchell, sabia que isso era uma preparação inestimável para o dia em que se apresentasse humildemente perante o Senhor. Pensem em quando Moisés subiu o monte Horebe e o Senhor Jeová apareceu a ele em uma sarça ardente. Deus disse a ele: "Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa." Tirar nossos sapatos na porta do templo significa abandonar desejos ou prazeres mundanos que nos distraem de nosso crescimento espiritual. Significa deixar de lado as coisas que desviam nossa mortalidade preciosa, superar comportamentos agressivos e buscar tempo para nos santificar. Por desígnio divino, nosso corpo físico é uma criação de Deus, um templo para nosso espírito, e deve ser tratado com reverência. As palavras de um hino antigo da primária são muito verdadeiras. Meu corpo é um templo que precisa do maior cuidado. Quando o Senhor apareceu aos nefitas, ele ordenou: "Sejais santificados, recebendo o Espírito Santo, para comparecerdes sem mancha perante mim." O Senhor perguntou: "Que tipo de homens deverei ser?" E depois respondeu: "Como eu sou." Para sermos recomendados ao Senhor, devemos buscar ser semelhantes a Ele. Lembro-me de ouvir o primeiro discurso do presidente Howard W. Hunter como o 14º presidente da igreja. Ele disse: "É o desejo mais profundo de meu coração que todo membro da igreja seja digno de entrar no templo." Agradaria ao Senhor que todo membro adulto fosse digno de ter uma recomendação para o templo válida e a carregasse consigo. Eu acrescentaria que uma recomendação de uso limitado determinará um caminho claro para nossos preciosos jovens. O presidente Nelson relembrou as palavras do presidente Hunter. Naquele dia, 6 de junho de 1994, a recomendação para o templo se tornou um objeto diferente em minha carteira. Antes disso, era um meio para atingir um objetivo. Era o meio que me permitia entrar em uma casa sagrada de Deus. Porém, após a declaração do presidente Hunter, ela se tornou o próprio fim. Ela se tornou minha declaração de obediência a um profeta de Deus. Se vocês ainda não receberam sua recomendação, ou se ela expirou, façam uma fila em frente à sala do bispo da mesma maneira que os santos o fizeram em frente ao templo de Nauvoo em 1845 e 1846. Meus antepassados estavam entre esses fiéis. Eles estavam abandonando sua linda cidade e indo para o oeste, mas sabiam que havia experiências sagradas reservadas para eles no templo. Sarah Rich, que se encontrava na trilha acidentada de Iowa, escreveu: "Se não fosse pela fé e pelo conhecimento que recebemos naquele templo, nossa jornada teria sido como um salto na escuridão." É isso que perdemos quando trilhamos nossa vida sozinhos, sem a inspiração e a paz prometidas no templo. Comecem agora o processo de se tornar recomendados ao Senhor, para que seu Espírito esteja com vocês em abundância e seus padrões lhe tragam paz de consciência. Os líderes dos jovens, o presidente do Quórum de Elders, a presidente da Sociedade de Socorro, os irmãos e as irmãs ministradores os ajudarão a se preparar, e seu bispo ou seu presidente de ramo os orientará. Temos vivenciado uma época em que os templos estão fechados ou com uso limitado. Para o presidente Nelson e para nós que servimos a seu lado, a inspirada decisão de fechar os templos foi dolorosa e muito preocupante. O presidente Nelson perguntou a si mesmo: o que eu diria ao profeta Joseph Smith? O que diria a Brigham Young, Wilford Woodruff e a outros presidentes, até o presidente Thomas S. Monson? Agora, com gratidão, estamos reabrindo os templos de maneira gradual e limitada para selamentos e investiduras.
Entretanto, a dignidade para se frequentar o templo não foi suspensa. Deixe-me enfatizar. Tenham vocês acesso a um templo ou não, vocês precisam de uma recomendação para o templo válida para permanecer firmes no caminho do convênio. No final do ano passado, a irmã Hasban e eu estávamos em uma designação na Nova Zelândia e falamos para um grande grupo de jovens adultos solteiros. Eles não podiam frequentar o templo facilmente. O templo de Hamilton estava sendo reformado e eles ainda estavam esperando a abertura de terra do templo de Auckland. Entretanto, senti-me inspirado a incentivá-los a renovar ou a receber sua recomendação para o templo. Apesar de não poderem frequentar o templo, eles estariam se apresentando perante o Senhor, sendo puros e estando preparados para servir a Ele. Ser digno de ter uma recomendação para o templo válida significa ter proteção contra o adversário, pois fazemos um firme compromisso com o Senhor a respeito de nossa vida. Também recebemos a promessa de que o Espírito estará ao nosso lado. Fazemos o trabalho do templo quando pesquisamos nossos antepassados e enviamos o nome deles para as ordenanças. Apesar de nossos templos estarem fechados, ainda podemos fazer a pesquisa genealógica. Com o Espírito de Deus em nosso coração, estamos, de maneira vicária, colocando-nos no lugar deles para serem recomendados ao Senhor. Enquanto eu servia como diretor executivo do Departamento de Templos, sempre ouvi o presidente Gordon B. Hinckley citar esta escritura, falada pelo Senhor a respeito do templo de Nauvoo, que a obra de meu templo e todas as obras que vos designei continuem sem cessar, e que vossa diligência e vossa perseverança e paciência e vossos trabalhos se redobrem, e de modo algum perdereis vossa recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Nosso trabalho no templo está ligado à nossa recompensa eterna. Ultimamente temos sido testados. O Senhor nos chamou para trabalharmos nos templos com diligência, perseverança e paciência. Ser recomendados ao Senhor exige essas qualidades. Precisamos ser diligentes em viver os mandamentos, perseverar em nossa atenção a nossos convênios do templo, ser gratos pelos ensinamentos contínuos do Senhor a respeito deles e ser pacientes ao esperarmos pela reabertura total dos templos. Quando o Senhor nos chama para redobrarmos nossos esforços, Ele está pedindo que aumentemos nossa retidão. Por exemplo, podemos aumentar nosso estudo das Escrituras, nossa pesquisa de história da família e nossas orações de fé, a fim de compartilharmos nosso amor pela casa do Senhor com aqueles que estão se preparando para receber uma recomendação para o templo, especialmente nossos familiares. Como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, prometo-lhes que ao buscarem redobrar seus esforços justos, vocês se sentirão renovados em sua devoção a Deus, o Pai, e a Jesus Cristo. Vocês terão a orientação do Espírito Santo em abundância, sentirão gratidão por seus convênios sagrados e paz por saberem que são recomendados ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Expressamos nossa gratidão ao coro do tabernáculo da Praça do Templo pela bela música. O coro agora cantará Neste Mundo. O último orador desta sessão será o presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando Amai-vos uns aos outros. A oração de encerramento será oferecida pelo elder Juan A. Uceda, dos 70. Cheer up the sun.
Os ensinamentos do Senhor são eternos e são direcionados a todos os filhos de Deus. Nesta mensagem, citarei alguns exemplos dos Estados Unidos, mas os princípios que ensinarei se aplicam a todos os lugares. Vivemos em uma época em que há raiva e ódio em relação a relacionamentos e diretrizes políticas. Vimos isso nestes últimos meses, quando algumas pessoas extrapolaram os protestos pacíficos e se envolveram em comportamentos destrutivos. Vemos isso em algumas campanhas atuais para cargos públicos. Algumas dessas coisas acabaram sendo manifestadas em declarações políticas e referências indelicadas em nossas reuniões da igreja. Em um governo democrático, sempre haverá diferenças no que diz respeito a candidatos políticos e a diretrizes. No entanto, como seguidores de Cristo, devemos renunciar à raiva e ao ódio com os quais as escolhas políticas são debatidas ou declaradas em muitos ambientes. Aqui está um dos ensinamentos de nosso Salvador, provavelmente bem conhecido, mas raramente praticado. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Por várias gerações, os judeus foram ensinados a odiar seus inimigos. Naquela época, eles estavam sob ocupação romana e sofriam as crueldades dessa ocupação. Ainda assim, Jesus os ensinou a amar os inimigos e a fazer o bem aos que os maltratavam. Esses foram ensinamentos revolucionários a respeito de relacionamentos pessoais e políticos, mas o Salvador ainda nos ordena a fazer o mesmo. No livro de Mórmon lemos: pois em verdade vos digo, que aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, e leva a cólera ao coração dos homens para contenderem uns com os outros. Amar nossos inimigos e nossos adversários não é algo fácil. A maioria de nós ainda não alcançou esse estágio de amor e perdão, observou o presidente Hinckley, acrescentando as seguintes palavras: isso requer um autodomínio quase acima de nossas forças. Entretanto, o amor deve ser essencial, pois faz parte dos 2 grandes mandamentos do Salvador: amarás ao Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E deve ser algo possível, pois ele também ensinou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Como podemos guardar esses mandamentos divinos em um mundo em que também estamos sujeitos às leis dos homens? Felizmente, temos o próprio exemplo do Salvador, de como equilibrar suas leis eternas com as questões práticas das leis criadas pelos homens. Quando seus adversários procuraram apanhá-lo em uma armadilha com uma pergunta sobre se os judeus deveriam pagar impostos a Roma, ele apontou para a imagem de César estampada nas moedas e declarou: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, devemos obedecer às leis dos homens, ou dar a César o que é de César, para viver pacificamente de acordo com a autoridade civil e obedecer às leis de Deus em direção a nosso destino eterno. Entretanto, como podemos fazer isso? Em especial, como podemos aprender a amar nossos adversários e nossos inimigos? O ensinamento do Salvador de não contender é um bom começo. O diabo é o pai da discórdia, e é ele que tenta os homens a contenderem uns com os outros. Ele promove inimizade e relacionamentos de ódio entre pessoas e grupos. O presidente Thomas S. Monson ensinou que a raiva é um instrumento de Satanás, pois enfurecer-se é ceder à influência de Satanás. Ninguém pode nos deixar zangados. Zangamo-nos por escolha própria.
A raiva é o caminho para a divisão e a inimizade. Passamos a amar nossos adversários quando evitamos a raiva e a agressividade em relação às pessoas das quais discordamos. Algo que também é útil é estarmos dispostos a aprender com essas pessoas. Entre outras maneiras de desenvolvermos o poder de amar outras pessoas, há o simples método descrito nas palavras de um antigo musical. Aqui está a letra de uma música cantada por uma personagem que está tentando compreender uma cultura diferente e se relacionar com ela. Quero conhecer você. Quero conhecer tudo sobre você. Quero gostar de você. Espero que goste de mim. Quero conhecer você. Quero me sentir livre e leve quando estou com você. Uma grande ajuda para aprendermos a amar nossos adversários e nossos inimigos é buscar compreender o poder do amor. Aqui estão 3 dos muitos ensinamentos proféticos sobre esse assunto. O profeta Joseph Smith ensinou: um antigo adágio diz que amor com amor se paga. Distribuamos amor, mostremos nossa bondade a toda a humanidade. O presidente Howard W. Hunter ensinou: o mundo seria grandemente beneficiado se todos os homens e mulheres praticassem o puro amor de Cristo, que é bondoso, humilde e manso. Não é invejoso e não se ensoberbece. Não busca os seus interesses. Não dá lugar à intolerância, ao ódio e à violência. Incentiva povos diferentes a viverem juntos no amor cristão, a despeito de crenças religiosas, raça, nacionalidade, situação financeira, nível de educação e cultura. E o presidente Russell M. Nelson nos exortou a expandir nosso círculo de amor a fim de envolver toda a humanidade. Uma parte essencial do amor por nossos inimigos é dar a César o que é de César, por meio da obediência às leis de nossos vários países. Embora os ensinamentos de Jesus fossem revolucionários, ele não ensinou a revolução ou a desobediência às leis. Ele ensinou um caminho melhor. A revelação moderna ensina o mesmo: que ninguém quebre as leis do país, porque o que guarda as leis de Deus não tem necessidade de quebrar as leis do país. Portanto, sujeitai-vos aos poderes existentes. Em nossa regra de fé, escrita pelo profeta Joseph Smith após os primeiros santos terem sofrido uma dura perseguição por parte de líderes do governo do Missouri, declara: cremos na submissão a reis, presidentes, governantes e magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. Isso não significa que devemos concordar com tudo o que é feito pela força da lei. Significa que obedecemos às leis atuais e usamos de meios pacíficos para modificá-las. Também significa que aceitamos pacificamente o resultado das eleições. Não devemos participar de atos violentos fomentados por pessoas insatisfeitas com os resultados. Em uma sociedade democrática, sempre temos a oportunidade e o dever de persistir pacificamente até as próximas eleições. O ensinamento do Salvador de amar nossos inimigos tem como base a realidade de que todos os seres mortais são filhos amados de Deus. Esse princípio eterno e alguns princípios básicos da lei foram colocados à prova nos recentes protestos em muitas cidades americanas. Em um extremo, algumas pessoas parecem ter se esquecido de que a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos garante o direito do voto, o direito do povo de reunir-se pacificamente e dirigir petições ao governo para a reparação de seus agravos. Essa é a maneira autorizada de conscientizar a população e de chamar atenção para as injustiças quanto ao conteúdo ou à administração das leis. E tem havido muitas injustiças. Em ações públicas e em nossas atitudes individuais,
temos observado atos de racismo e desavenças relacionadas a ele. Em um persuasivo estudo pessoal, a reverenda Teresa A. Deer, da NAACP, a Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, relembrou-nos que o racismo prospera no ódio, na opressão, na passividade, na indiferença e no silêncio. Como cidadãos e membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, devemos fazer o melhor que pudermos para ajudar a eliminar o racismo. Em outro extremo, uma minoria de participantes e apoiadores desses protestos e dos atos ilegais que os seguiram parece ter se esquecido de que os protestos protegidos pela Constituição são os protestos pacíficos. Os manifestantes não têm o direito de destruir, depredar ou roubar propriedades, nem de prejudicar os poderes policiais legítimos do governo. A Constituição e as leis não convidam à revolução ou à anarquia. Todos nós, policiais, manifestantes, apoiadores e espectadores, precisamos entender os limites de nossos direitos e a importância de nossos deveres para permanecermos dentro dos limites das leis existentes. Abraham Lincoln estava certo quando disse o seguinte: não há queixa que seja um objeto adequado de reparação pela lei da multidão. Reparar denúncias pela multidão é fazer reparação por meios ilegais. Isso é anarquia, uma condição em que não há governança eficaz e nem polícia formal, que prejudica em vez de proteger os direitos individuais. Um dos motivos pelos quais os recentes protestos nos Estados Unidos chocaram tantas pessoas foi o de que a hostilidade e os atos ilegais vivenciados entre diferentes etnias em outras nações não deveriam ser vivenciados nos Estados Unidos. Este país deveria ser melhor no que diz respeito a eliminar o racismo, não apenas contra os negros americanos, que ficaram em evidência nos recentes protestos, mas também contra latinos, asiáticos e outros grupos. A história de racismo desta nação é uma história infeliz e precisamos criar uma história melhor. Os Estados Unidos foram fundados por imigrantes de diferentes nacionalidades e etnias. Seu propósito unificador não era estabelecer uma religião em particular, nem perpetuar qualquer uma das diversas culturas ou a fidelidade a um povo dos países antigos. Nossos fundadores procuraram se unificar por meio de uma nova Constituição e de novas leis. Isso não quer dizer que nossos documentos de unificação ou a compreensão do seu significado naquela época eram perfeitos. A história dos primeiros 2 séculos dos Estados Unidos mostrou a necessidade de muito refinamento, como o direito às mulheres de votar e, particularmente, a abolição da escravatura, incluindo as leis que asseguram aos que tinham sido escravos todas as condições de liberdade. 2 acadêmicos da Universidade de Yale recentemente nos lembraram: apesar de todas as suas falhas, os Estados Unidos estão equipados de maneira única para unir uma sociedade diversificada e dividida. Seus cidadãos não têm de escolher entre uma identidade nacional e o multiculturalismo. Os americanos podem ter ambos, mas a chave é estabelecer um patriotismo constitucional. Precisamos permanecer unidos pela Constituição, a despeito de nossas divergências ideológicas. Há muitos anos, um secretário de Relações Exteriores britânico deu este conselho em um debate na Câmara dos Comuns: não temos aliados eternos, nem inimigos permanentes. Nossos interesses são eternos e permanentes, e é nosso dever buscar satisfazê-los. Essa é uma boa razão secular para buscarmos esses interesses eternos e permanentes nas questões políticas. Além disso, a doutrina da Igreja do Senhor nos ensina outro interesse eterno para nos guiar:
Os ensinamentos de nosso Salvador, que inspirou a Constituição dos Estados Unidos e as leis básicas de muitos de nossos países. A lealdade à lei estabelecida, em vez de lealdade aos aliados temporários, é a melhor maneira de amar nossos adversários e inimigos, ao buscarmos unidade na diversidade. Saber que todos somos filhos de Deus nos dá uma visão divina do valor de todas as pessoas e a vontade e a capacidade de superar o preconceito e o racismo. Tendo morado ao longo de muitos anos em diferentes lugares deste país, aprendi com o Senhor que é possível obedecer às leis de nosso país e buscar melhorá-las, e também amar nossos adversários e inimigos. Embora não seja algo fácil, isso é possível com a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu este mandamento de amar e promete nos ajudar quando procurarmos obedecê-lo. Testifico que somos amados e seremos ajudados por nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso querido e bondoso Pai Celestial, nos dirigimos a Ti na conclusão desta reunião, dessa sessão da Conferência Geral, para expressar nossa gratidão por Teu amor e por Tua misericórdia, por Teu Filho, pela vida dele e seus ensinamentos, e pelo seu amor maravilhoso por nós, e pelo seu sacrifício expiatório,
e sua ressurreição. Especialmente oramos pelos jovens e pelas crianças, para que possam ser capazes de ver e sentir dentro deles a linda verdade da restauração do Evangelho. Oramos por todos aqueles que estão doentes e aflitos de qualquer maneira. Teu filho declarou a Nefe da antiguidade de que ele é a luz do mundo. Então oramos para que nossos lares e comunidades possam ser capazes de receber e ter essa luz que vem dele. Oramos por nossos missionários e membros por todo o mundo. Ó Pai, e também oramos para que possamos ser pastores para todos aqueles que estão em necessidade. E oramos a Ti, humildemente, no nome de Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. This has been a broadcast of the Saturday Esta morning foi a session transmissão da sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Semestral número 190 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.